Enquanto está sendo colocado aqui o púlpito, quero lembrar o seguinte: nós vamos terminar um pouquinho mais cedo aqui essa palavra de encerramento e queremos desafiar a todos para que possam também, especialmente aqueles que estão nos ônibus das caravanas, que possam logo descer, fazer o seu almoço e já se posicionar ali com a equipe de saída, de traslado. O pessoal do hotel, se precisar de ajuda, o pessoal do hotel está disposto a carregar as malas. Veja exatamente ali com o pessoal da recepção, para a gente poder sair até um pouquinho com folga, para aqueles que têm passagens já compradas, não ter problema de chegar nos terminais, tanto de Guarulhos, como de Viracopos ou Congonhas. Na verdade, o que eu queria, de uma certa forma, é lembrar o nosso tema deste congresso, Brilhe entre as crianças. E nós vamos olhar, então, o versículo, que foi versículo base para o nosso tempo aqui, cada uma das palestras, procurando nos equipar para que possamos ser estes mestres sábios. A versão mais antiga, atualizada, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aí no telão, está numa versão mais da linguagem de hoje. Eu queria convidar os todos a gente fazer a leitura nesta linguagem mais atual. Vamos falar juntos? Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com o brilho que nunca se apagará. Daniel 12:3. Que tremendo desafio esse, que promessa extraordinária de sermos como luzeiros que vão brilhar eternamente. Mestres sábios. E a gente perguntaria nesta manhã, como podemos nos tornar realmente mestres sábios? O que implica, na verdade, tornar-se alguém que brilhe entre as crianças, ao ponto de poder desfrutar desta promessa extraordinária de brilhar como uma estrela eternamente? O que levaria uma pessoa, ou mesmo uma igreja, a realmente se tornar uma espécie de mobilização, como se fosse uma operação de guerra, para atingir as crianças que vivem realmente na escuridão do seu bairro, na escuridão da sua cidade? Como é que nós podemos fazer para que esta escuridão possa ser alcançada com a luz do Evangelho de Cristo? Esse é o nosso desafio. Nós vamos colocar algumas razões aqui. Vamos orar antes, para que realmente 7 princípios aqui possam ficar gravados no nosso coração e a gente possa realmente cumprir o propósito de estarmos aqui, de sermos realmente pessoas que vão brilhar, não só entre a nossa geração, entre as crianças, agora e aqui, mas brilhar eternamente, por ter conduzido ao que é certo, por ter conduzido à justiça, especialmente a justiça que foi mostrada na cruz do Calvário, naquele que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Na verdade, ensinar o que é certo é ensinar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ensinar sobre Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, quando estamos realmente chegando neste momento conclusivo, daqui a pouco nos dirigindo, cada um de nós, aos nossos lugares, Senhor, fala ao nosso coração. Obrigado pelas crianças que aqui se apresentaram. Ó Deus, elas também estão cantando, dizendo, deram o grito de guerra do que significa uma criança que brilha para Jesus. Nós possamos brilhar entre estas crianças, essas crianças possam brilhar também, e que depois de nós uma geração se levante para dizer que só Jesus é o Senhor. Fala ao nosso coração, como só o Senhor pode e sabe fazer. Nós nos colocamos assim nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: é impossível brilhar entre as crianças se você não tiver visão. A primeira coisa que é preciso ter
é visão. E é preciso realmente olhar, como Jesus disse, o campo que está branco para a ceifa. Sem visão, o povo realmente se corrompe. Quando a gente fala de ter visão, eu acho que uma coisa que foi destacada claramente nesse congresso, que nós temos que ter visão de uma geração. O Salmo 78, aqui já mencionado, o salmista Asaf diz o seguinte: presta atenção, eu vou falar de enigmas dos tempos antigos, eu vou falar de parábolas. É o único salmo que chama atenção de que aquilo que o Asaf vai dizer é de grande profundidade, é uma coisa que tem que ser prestada muita atenção. E o que ele diz é exatamente isso. Aquilo que nós temos aprendido e ouvido, que os nossos pais nos transmitiram, nós temos que contar à vindoura geração. E me impressiona o Asaf colocando, pelo menos 3 vezes, ele cita a futura geração, a vindoura geração, aqueles que virão depois de nós. E tivemos aqui um exemplo dessa nova geração. Aliás, já tem os mais pequeninos aqui, os maiores. Alguém já disse que daqui 20 anos, são os meninos da sua igreja que vão ser os líderes lá. Daqui 20 anos, nós vamos ser tirados fora. Há um exército que vai dominar cada cidade desse país. São essas crianças, eles vão ocupar todas as funções, desde soldados, desde técnicos, desde médicos, engenheiros, seja qual for a área, inclusive dentro da questão da propagação do evangelho. Eles vão nos substituir. E é preciso ter visão para alcançar essas crianças. O Osés, no último seminário aqui, mencionou exatamente isso. Temos que contar o que para as crianças? Os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas que Ele fez. Eu não conheço nada que possa ser mais maravilhoso do que contar à futura geração daquele que é o Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma humana, gerado no ventre virgem de Maria, sem interferência de um homem, pelo Espírito Santo, para ser aquele que revelava a Deus, e revelou Deus completamente, tomando sobre si na cruz o castigo que nos traz realmente a salvação, a paz. Ele pagou o preço, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Existe algo mais maravilhoso que esse? Existe história mais linda do que essa que a gente pode contar daqui a pouquinho, pensando, já estamos no mês do Natal. Existe uma história mais linda do que essa? Nós não podemos encobrir, é preciso ter a visão, e não só a visão do que ensinar a respeito de Deus e o poder de Deus, e não há nada mais fascinante do que ver o poder de Deus, no fato de que aquele que foi sepultado ao terceiro dia ressuscitou. Então, Paulo, na sua carta aos Efésios, no 1º capítulo, ele fala uma oração de a gente conhecer a suprema grandeza da força do seu poder, que foi exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e colocando Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e toda língua que confesse que Ele é o... Nós não podemos esconder. Eu estou muito, muito preocupado, eu estou ficando enojado de ver o que se faz com crianças hoje. Hoje, eu vou mencionar uma coisa que já mencionei numa outra ocasião. O pessoal pensa que trabalhar com criança é botar nariz de palhaço. O pessoal pensa que trabalhar com criança é botar uma roupa colorida toda cheia de cores de avental. O que é isso? O pessoal pensa, como disse também no último seminário que nós vimos, que trabalhar com criança é botar a criança para ficar pulando, como se estivesse jubilando, sem nenhum tipo de celebração. Não sei se você reparou no nosso livro do congressista, na última página, a contracapa, está dizendo lá, é tempo de evangelizar e não de entreter criança. É preciso ter visão. Criança não é para ser entretida, é para ser evangelizada. Nada contra palhaço, pessoal. Nada contra palhaço, nada contra... Às vezes você tem uma programação de 3 horas de duração, uma IBF, um encontro. Claro, não tem nada contra. O problema é quem tem, às vezes, 50 minutos, 1 hora, para ficar com a criança e fica perdendo tempo com periferia. E não tem a visão. Porque a visão do salmista Asaf é o seguinte, ele diz ali o seguinte, Deus, ele instituiu uma lei.
ordenou que os pais transmitissem aos seus filhos, para que a nova geração conhecesse, né? Para que a nova geração realmente pudesse colocar em Deus a sua confiança e não se tornasse uma geração rebelde. Quando a gente olha, já diante dos nossos olhos, uma geração rebelde, uma geração realmente que virou as costas completamente para o Criador, eu fico pensando, eles não ouviram falar de Jesus. Nós já ouvimos aqui a janela 4,14. Na PEC nós mudamos esse conceito. Na PEC para nós é a janela 0,14. É 0,14. Desde o ventre, desde o berçário, nós temos que, é aquilo, ensina a criança no caminho que deve andar. Tem que ter visão. Não dá para brilhar entre as crianças sem visão que a criança pode crer em Jesus. Olha, neste ano, no curso que nós temos lá em São Paulo, que é o CEDI, que é um curso 2 vezes por semana, inclusive a professora está aqui que dirige o curso, a Enedina, né, está ali. Uma das alunas, ela disse que quando ela começou o curso, o que aconteceu foi o seguinte: toda quinta-feira temos uma reunião de oração. E ela veio para ir na livraria e acabou, então, estava fechada, porque estávamos orando, e uma plaquinha, vem orar conosco. Ela até falou, eu vim aqui para comprar, o pessoal está orando, né? Mas ela subiu a escada e foi lá e ela participou. No final, ela ficou muito emocionada, agradecendo que Deus tinha trazido ela ali para aquele tempo de oração. Deus falando no seu coração, e ela então falou, olha, de onde a senhora era? Não, eu sou aluna do curso aqui. Eu e mais outra irmã começamos esse curso, e com todo o apoio da igreja. A igreja nos investiu e tal. Quando chegou no mês de julho, que nós fomos fazer o clube de 5 dias, evangelizando, a gente começou a perceber que já houve uma mudança na liderança da igreja. E como tínhamos que fazer o clube de boas novas, o pastor, aí ela começou a chorar, o pastor da igreja disse para nós o seguinte: criança não tem pecado. Criança não precisa aqui de ser evangelizada. Na minha igreja, criança não precisa ser evangelizada. Espera aí, como é que pode o negócio? E ela começou a chorar. E eu disse para aquela irmã o seguinte: você sabia qual é o maior trabalho dos obreiros da PEC? Os irmãos talvez não saibam, o maior trabalho que nós temos é a falta de consciência que muitos pastores e líderes têm, e pais também, que não creem que uma criança pode nascer de novo. Não creem que uma criança pode reconhecer que é pecadora, como nós já ouvimos aqui. Eu sou miserável pecadora. Eu vou dizer uma coisa para você, é mais fácil a criança reconhecer do que o adulto. É mais fácil. E as estatísticas provam isso. A grande maioria daqueles que realmente nascem de novo, se arrependem dos seus pecados e se voltam ali para a cruz de Jesus, recebendo a Cristo, fazem isto antes dos 15 anos de idade. Se uma pessoa não for levada a Cristo antes dos 15 anos de idade, as possibilidades delas de vir a se converter são muito pequenas, irmãos. E eu não entendo. E se alguém puder me explicar, eu fico aqui até meia-noite para você me explicar o porquê que a gente não investe na evangelização das crianças. O que está acontecendo? Muitas pessoas procuram os cursos da PEC, sabe para quê? Para trabalhar em casa, na própria igreja local. Onde estão as igrejas que estão fazendo clubes lá fora? Alcançando as crianças que não vêm? Quantas crianças que não estão vindo? Se na própria igreja não tem visão de levar as crianças a Cristo, o que dirá das crianças lá fora? Como é que nós vamos brilhar sem visão? Ah, se Deus nos desse aqui a todos nós esta visão, eu não vou encobrir, mas eu vou contar os louvores do Senhor, o poder de Deus, as maravilhas que Ele fez, para que eles coloquem em Deus a sua confiança. E não se torne uma geração rebelde. Mas há uma segunda coisa que eu queria que você visse. É impossível você brilhar entre as crianças sem que você tenha, na verdade, a ação. Não é só a visão, é preciso ação. E quando eu falo de ação, eu estou pensando lá em Jesus, quando é interessante esse texto, que os próprios apóstolos queriam saber quem era o mais importante no reino dos céus, quem é o maior, né? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança, vem cá. E os 12 reunidos, a criança no meio. A palavra usada ali é a palavra paidion, né?
Paidiocentrismo, a criança no meio. E Jesus dizendo, olha, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, você pode imaginar os apóstolos olhando aquela criança ali no meio. E quando Marcos escreve o mesmo texto, diz que Jesus pegou esta criança nos seus braços. Não era um menino de 10, 11, 12 anos, uma criança pequena, uma criança pequenina. E Jesus diz, ó, quem fizer tropeçar um destes pequeninos, aquela criança está no meio. Quem receber uma criança tal como esta, todos eles podiam ver a criança ali no meio. Jesus disse, não desprezeis a nenhum desses pequeninos. Aí tem uma história que ele conta, que está ilustrada nessa figura aqui da imagem, que um pastor tendo 100 ovelhas, uma delas se extraviou, ele deixa as 99 e vai pelos montes à procura daquela que estava. É preciso ação. É preciso sair das 4 paredes, irmãos. Nós temos que sair ao encontro dessas crianças. Quantas crianças perdidas. E não é da vontade do Pai. É que entra o porquê que nós fazemos isso. Porque Jesus conclui esta história dizendo, assim também. Assim como aquele pastor vai à procura, ele desce e vai lá no lugar mais perigoso e pega a sua ovelhinha e leva, dizendo que ele tem a maior alegria por essa que estava perdida do que pelas 99 que não haviam se extraviado. Assim também, não é a vontade do Pai Celestial que nenhum só pequenino se perca. Quantas crianças estão perdidas? Quantas crianças estão perdidas? E o diabo está atacando exatamente a infância. Nós nunca vimos uma ação tão demoníaca em relação à nova geração como as que estão acontecendo nos dias de hoje, com toda a perversidade e malignidade. Já foi expressado aqui já vimos sobre a ideologia do gênero. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. Visão, mas também ação. Se ficar só olhando e não fazer nada. Se você sair daqui e não fizer um clube de boas novas, não teve ação nenhuma. Se você não sair daqui e não fizer uma classe de 5 dias, não teve ação nenhuma. Se você não sair daqui e municiar-se com folhetinhos, mesmo que seja para entregar um folheto para uma criança, não teve ação nenhuma, é preciso agir. E quantos projetos podem ser feitos para a evangelização? Nós vimos também o pastor Dalias mostrando ali os cartõezinhos, né? Eu gosto demais daquele cartão. Há um filme, nós temos uma série de filmes. Houve um tempo que a gente usava, no ar, lembra, Zé, a gente saía com a Kombi e projetava filmes, uns 5 filmes, Tapeado, Os Dois Ladrões, né? Perdão, Uma Aventura nos Alpes Suíços, eram 5 filmes da PEC, eles estão dentro de um CD chamado As Aventuras da Garotada, e um deles é uma menininha que ela vai evangelizando o seu coleguinha com os cartõezinhos, ela pega o cartãozinho e vai falando, aparece ali os dois ladrões ao lado de Jesus, e ela fala de Jesus, que morreu na cruz e tal. E aquilo é maravilhoso. E esses cartõezinhos, a gente pode ensinar as nossas próprias crianças, que já têm Jesus, a evangelizar os seus amiguinhos. E um autor que é muito conhecido, que é o Jorge Barna, num livro chamado Transformando o Seu Filho num Campeão Espiritual, ele chegou a afirmar o seguinte: o meio mais eficiente de evangelização que existe é crianças ganhando crianças. E os irmãos lembram que o pastor Vacílios mencionou isso aqui. No Oriente Médio, irmãos, quem está evangelizando são crianças. Há um projeto que agora se espera alcançar milhares de crianças, na época do Natal. As próprias crianças podem contar a história do Natal, e elas não têm problema de fazer isso. A questão é que precisa agir. Qual vai ser o seu projeto? Não basta a visão, é preciso também a ação. Mas há um terceiro ponto que a gente precisa ter em mente para o trabalho com as crianças. Eu queria então que você soubesse da necessidade. Nós vimos aqui, os mestres sábios resplandecerão como a luz. E para brilhar entre as crianças, precisa então de sabedoria, segundo lugar, aliás, precisa de visão, segundo lugar, ação, terceiro lugar, é preciso testemunho. Testemunho. Assim brilhe a vossa luz diante dos
homens. Na verdade é o seguinte, aquilo que também eu ouvi, eu não pude ouvir todas as palestras, mas eu peguei assim, andando por assim. É preciso que a gente assuma a nossa identidade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz. Nós temos que assumir a nossa, de refletir. Lembra da vela? Eu peguei a ideia da vela, né? Que o Samuel Grandião mostrou. Aquela vela, ela alimenta a outra. Assim como a lua brilha a luz que reflete do sol. Nós temos que brilhar, ser luz do mundo. Se esse mundo ainda não apodreceu, é porque existe ainda o sal daqueles que andam com Jesus. Se o mundo ainda não apodreceu, é porque existe aqueles que, na tônica tão forte e temática que o pastor Shed sempre trazia, é de pessoas que se arrependem e que buscam uma vida de santificação. Vós sois a luz do mundo. É preciso brilhar. Não pode a luz ficar escondida. Jesus disse, não se esconde uma cidade na montanha, iluminada. É preciso realmente assumir o nosso testemunho. É preciso também, em quarto lugar, para brilhar, que a gente tenha sabedoria. Os mestres sábios conduzirão a justiça. E a nossa sabedoria está exatamente na palavra do Senhor. Para conduzir a justiça, é preciso realmente que sejamos sábios. Os que forem sábios. Nesta época que Daniel menciona no seu final do seu livro, diz que haverá um tempo onde haverá perseguição para os santos do Altíssimo. Mas ele diz ali, aqueles que conhecem o seu Deus se tornarão fortes e ativos. Os que conhecem ao seu Deus, a sabedoria é conhecer quem é Deus. E eu me impressiono com Paulo se dirigindo aos coríntios, dizendo, alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para vergonha vossa. E eu fico impressionado com a falta de ensino que existe hoje. Eu fico impressionado com a preocupação, não só do lado das crianças de entretenimento, mas mesmo do lado dos adultos. Hoje, na verdade, os adultos estão buscando também um certo tipo de entretenimento. Hoje é uma preocupação mais com show do que com o aprendizado da palavra de Deus. Eu não vejo a preocupação de um ensino sistemático da palavra de Deus. Nós temos que ser sábios na palavra. A nossa sabedoria está aqui nessa palavra. Talvez deveríamos ler diariamente o Salmo 119. Ou pelo menos uma vez por mês, ler o Salmo 119, para poder realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ninguém vai brilhar diante de uma nova geração sem ter sabedoria. Sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, imparcial, cheia de bons frutos. Não uma sabedoria terrena, diabólica, animalesca. É preciso... Os que forem sábios. Eu sinto que nós estamos ouvindo hoje pela manhã, até falei para o Edmilson, ele tinha visto o esboço que o Dr. Chad ia trazer sobre os mestres, o tema dele era esse, os mestres sábios. Mas ele diria, é preciso ler, meditar e guardar a sua palavra. Uma geração na escuridão, precisam pessoas que saibam conduzir a justiça. E é preciso então... Como já vimos um texto aqui também durante esses dias. Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas tem mais uma coisa. É preciso ter consciência do seu dever. Paulo disse o seguinte, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. É preciso ter esse senso de responsabilidade. Eu, às vezes, eu fico imaginando, se nós acreditamos mesmo que existe inferno. Eu tenho dúvidas. Será que eu sei que aquele meu vizinho, aquela pessoa com quem eu me encontro, talvez numa condução, num ônibus, num metrô, que vai para o inferno? Que eu preciso ficar livre do sangue, ai de mim, eu não posso. Eu fico pensando naqueles leprosos que, diante do cerco que havia na cidade de Samaria, o povo ia morrer de fome, famintos, não tinha mais nada o que fazer, e eles então disseram, nós vamos morrer aqui,
morrer aqui, eu morrer lá, de repente os sírios que estão acampados ali, sitiando a cidade, de repente eles nos dão um pouquinho de comida. E quando eles chegaram lá, Deus havia agido de uma maneira sobrenatural, eles tinham fugido, deixando todas as coisas ali, alimento em abundância. E aqueles leprosos, então, eles se deliciam comendo, até que um deles, assim, o que nós estamos fazendo? Hoje é dia de salvar, nós não podemos, nós temos que avisar aos outros para que venham também desfrutar disso aqui. Nós seremos considerados os mais miseráveis dos homens se a gente ficar com isso só para nós. E eles entraram na cidade para dar o recado, tem comida para todos. Irmãos, acho que às vezes quem encontrou a satisfação em Cristo, quem encontrou em Jesus a razão da vida, quem encontrou em Jesus o caminho, a verdade e a vida, tem que contar. Tem que contar. Nós temos que ter, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E as crianças estão diante de nós. Para brilhar entre as crianças tem que ter esse senso de dever. Eu estou muito preocupado com uma coisa. Compartilhei com alguns colegas sobre isso, né? Lá, quando lemos em Efésios, que Jesus subiu, levou o cativo o cativeiro, e distribuiu dons aos homens, e diz lá que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros pastores e mestres. Inclusive, quando você estuda bem o texto, pastor-mestre parece que é uma coisa única, como se fosse um dom que existe, as duas coisas, o pastor e mestre, como se fosse uma coisa conjunta, não se fosse 5 tipos de dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não, mas 4. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastor-mestre. Você conhece algum evangelista? Hoje todo mundo quer ser apóstolo, né? Hoje todo mundo quer ser profeta. Cadê o evangelista? Senhor, se tu transformasse os congressistas 2016 nesse congresso Brilha entre as Crianças, transforma todos em evangelistas. Evangelistas de crianças. Para poder dizer, ai de mim, se eu anunciar o Evangelho. Você sabia que as crianças crescem rapidamente? Aquela criança que passa na sua porta todo dia, posta na porta da igreja, ela está pronta para ouvir e atender. Mas se a gente realmente negligenciar, não demora muito, você vai ver aquela menina já perdida, aquele jovenzinho perdido. Quantos estão perdidos? E a gente nunca falou, nunca abriu a porta da nossa casa para fazer um clube bíblico ao redor, alcançando as crianças com o Evangelho. Esse clube bíblico é uma das estratégias mais extraordinárias. A gente abrir a porta da nossa própria casa e trazer as crianças ali para ouvirem de Jesus. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. 6º lugar, para a gente caminhar para o final, é preciso também, para brilhar entre as crianças, é preciso ter, na verdade, obediência. Obediência. Jesus, depois de ressurreto, e você vai ver 5 vezes, Mateus, Marcos, Lucas, João, e finalmente em Atos, ele dando a ordem, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, etc. Mas as últimas palavras dele estão lá em Atos 1:8, quando ele então diz assim, recebereis poder, sabe esse versículo? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até, foram as últimas palavras, até os confins da terra. E o que aconteceu? Ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. E os discípulos olhando para o alto, uma nuvem os encobriu de Jesus, da vista de Jesus. E aqueles 2 varões, por quê? Vocês estão olhando para as alturas, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. 2017 está chegando. 2017 está chegando. Já está até anunciado aqui, né? Já no final daqui a 1 ano. Por que Jesus não voltou? Por que Jesus não voltou?
Olha, é vergonhoso. Eu considero uma coisa vergonhosa. Estamos no ano 2016 e tem povos que nunca ouviram de Jesus. Nós estamos o quê? Do jeito que nós estamos obedecendo, porque aqui não é uma questão de chamado, irmãos. Eu não gosto desse negócio. Deus não me chamou. Não tem esse negócio de chamado. Ele mandou. Ele disse, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Você precisa de chamado para quê? Se ele já deu a ordem. Eu não me conformo com isso. Ele não me chamou. Ele não me chamou mesmo. Ele mandou. Ele mandou. Tem que ir. E se a gente continuar evangelizando do jeito que nós estamos fazendo, pode ficar mais 2000 anos até voltar. O que é isso? Olha, que igreja está saindo para ir na rua para anunciar o evangelho? Para ir de porta em porta, para fazer, para distribuir. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos nos engordando. Nós estamos ficando como a igreja de Laodiceia. A gente tem tudo, rico, não tem falta de nada. E Jesus diz, você não sabe que você é um pobre miserável, cego e nu. Nós gostamos das nossas celebrações, dos nossos louvores, aquela coisa toda. E para fazer o que ele mandou. Muita gente até quer ser missionário, mas quer ser missionário na Suíça, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha. E aqui no Brasil, 80 línguas. Muitas delas nunca ninguém foi. Quando é que a gente vai chegar? Quando é que a gente vai chegar? A Wycliffe Internacional tinha um projeto chamado Visão 2025, que era colocar em todas as tribos e grupos onde não tem nada da Bíblia traduzida, uma equipe para traduzir a Bíblia na língua daquele povo. Só aqui na América Latina, precisaria ter pelo menos 500 equipes. Só na América Latina, 500 equipes. Quem é que vai fazer esse trabalho? Chegar num lugar, aprender a língua, colocar, às vezes, língua que não é nem escrita, para poder fazer uma cartilha, para poder depois ensinar. Quem que vai fazer isso? Sabe quem vai fazer isso? Sabe quem vai fazer isso? Aqui já tem muito velhinho, não dá mais para fazer, não. Mas aqui na frente, teve um grupo de crianças aqui. Seu filho estava aqui. Sua filha estava aqui. Você já dedicou seu filho para cumprir a grande comissão? Nós queremos fazer dos nossos filhos milionários. Deus quer fazer deles missionários, irmão. É preciso obediência à ordem de Jesus. É preciso cumprir o que Ele falou. Até os confins da terra. As últimas palavras. E você sabe, eu acho que as últimas palavras de uma pessoa são as mais fantásticas. E não era alguém que morreu, não. Ele já tinha morrido. Ressuscitado. Ele é o Criador de tudo. A gente podia dizer que são as ordens do Supremo Comandante do Universo. São bilhões de galáxias. Galáxias com bilhões. Veja a autoridade dele. Ide, fazei discípulos de todas as... Quando ele voltar, essa foi a última palavra. Eu penso para mim que a primeira coisa que Jesus vai falar, quando cruzar os meus olhos com os dele e os seus, ele vai só fazer essa pergunta aqui. Você fez o que eu mandei? Você fez o que eu mandei? Sereis minhas? Jerusalém, Judéia, Samaria até. Embora tenha havido historicamente uma progressão, na verdade o texto diz assim, sereis minhas testemunhas, tanto em como em. Tanto em, nós temos o quê? Uma abrangência? O campo é o mundo. É preciso obediência. E finalmente, e nós vamos concluir agora, para brilhar entre as crianças, é preciso amor. E esta cena que você vê na imagem ali, é uma cena muito tocante, quando Pedro, que havia sido chamado para ser pescador de homens, voltou à antiga profissão da pesca. Ele tinha visto um milagre extraordinário, deixou tudo quando Jesus o chamou, deixou a rede, o barco e seguiu a Jesus. Mas vergonhosamente, ele negou 3 vezes o mestre. E ele que havia até dito, eu nunca te abandonarei e tal. Jesus ainda orou por ele, eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E disse, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Lucas registra o momento, então, que ele negou pela 3ª vez, Jesus sai do interrogatório
e o olhar de Jesus se cruza com o de Pedro, o galo canta e o Pedro sai chorando amargamente. Amargamente. E ele voltou à pescaria. E depois de terem passado com outros 6 discípulos, sem pegar nada, eis que tem ali na praia uma pessoa, eles não conhecem quem é, que diz: vocês não pegaram nada? Lança do outro lado a rede e tal. E quando eles lançam a rede, eles acabam trazendo na rede, João registrou ali 153 grandes peixes. E João fala: é o Senhor. O Pedro, sentindo, ele se lança na água assim, tal. E o fato é o seguinte: Jesus já tinha colocado uma brasa ali, já estava assando um peixe, eles comeram. O Pedro procura trazer os peixes todos sozinho, 153 vai trazendo tudo. Aí Jesus, então, depois de ter comido, faz uma pergunta muito interessante: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E a pergunta que sempre seria aqui: o que Jesus queria dizer com estes outros? Mais do que esses outros apóstolos? Ou será que você me ama mais do que esses 153 grandes peixes aí? Ele já tinha sido chamado para ser pescador de homens, voltou à antiga função. E o fato é que, depois de ter comido, Jesus faz uma pergunta. Ouve bem essa pergunta: tu me amas mais do que esses outros? A pergunta foi essa: tu me amas? E Pedro então responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olha de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? E o Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Passa alguns instantes de silêncio. Pedro, tu me amas? O Pedro se entristeceu, terceira vez. E há um detalhe que para mim é fantástico aqui nesta passagem. É que Jesus utiliza primeiramente a palavra ágape. Pedro, tu me amas com amor ágape, é o amor perfeito, aquele amor que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, porque não existe em nós. É um amor sobrenatural, um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não busca seu próprio interesse, que não é conveniente, que não arde em ciúmes, é um amor que não é interesseiro. Tu me amas, Pedro, com esse amor perfeito. O Pedro não usou a palavra que Jesus usou, ele usou uma palavra de um tom menor. Eu tenho um amor filéu, amor de amigo, amor de amizade. Um amor menor. Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape? Eu penso: meu amor, amor filéu. Uma coisa curiosa, que me impressiona muito, muito, mesmo que Pedro tenha falado que tinha um amor pequeno, não era tão grande como Jesus perguntava, mesmo assim, Jesus dá uma ordem para Pedro. Primeira vez diz: apacenta os meus cordeiros. Há uma versão que traduziu essa palavra cordeiros por cordeirinhos. Da segunda vez, Jesus diz assim: pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus mudou a palavra. Interessante. Jesus deixou de lado a palavra amor perfeito e usou a palavra que Pedro vinha usando. Pedro, tu me amas com amor de amigo, amor filéu? Eu pensei: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele havia negado 3 vezes. De uma certa forma, ao dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, pela terceira vez, estava sendo restaurado. E mesmo um amor pequeno, Jesus então dá mais uma vez a terceira ordem: apacenta as minhas ovelhas. Alguém já disse que nós temos que apacentar, o pastor, os cordeirinhos, apacentar as ovelhas e apacentar as ovelhas também. Apacentar as ovelhas, né? As ovelhas. Mas o fato é o seguinte: fica aqui a pergunta de Jesus para mim e para você. Tu me amas? Como é que você responderia a esta pergunta agora? Será que eu amo a Jesus mais do que eu amo a minha esposa? Será que eu amo a Jesus mais do que eu amo meus filhos? Será que eu amo a Jesus mais do que eu amo os meus netos?
Será que eu amo a Jesus mais do que eu amo a minha atividade? Irmãos, é muito sutil o enganoso coração humano. Quantas vezes o nosso amor, se a gente fosse perguntado assim, cara a cara com Jesus, nós teríamos que dizer, o nosso amor é tão pequenino, tão pequenino. E nós amamos tantas coisas, pode até ser coisas boas. Pode até ser coisas boas. Amar, por exemplo, a música. Quando Oséias falou lá daquela música rock, né? João 3,16. Eu falei assim, olha, eu gosto mais de Vivaldi, Bach, né? Beethoven, né? Tal. Eu gosto tanto de música, se você me deixar, eu vou ouvir música o dia inteiro. Até no celular eu tenho música do Bach, né? Eu tenho música no meu laptop, tenho várias sinfonias de músicas. Eu tenho obra completa de Bach, de Vivaldi, de Beethoven, de Haydn, tenho completa, Mozart, tenho. E sabe o que é você chegar à conclusão de que você ama mais a música do que Jesus? É triste, irmãos. Você me ama mais. É triste. É triste. Outra coisa, irmão. Sabe quando você ama o trabalho que você faz para Deus? E você ama mais o trabalho que você faz para Deus do que Deus? É um problema. É um problema. A gente ama. Amar, fazer projeto, ir lá na África. Agora a gente vai para o meio das aldeias. Você gosta daquilo. Será que eu amo mais Jesus do que eu amo aquilo que eu faço para Ele? É sutil, irmãos. É sutil. Mas nós estamos precisando desesperadamente de homens e mulheres que possam dizer, Senhor Jesus, eu te amo. E talvez tirar os outros amores e deixar de lado. Aliás, foi Jesus mesmo quem disse, se alguém amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua família, a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Ele exige o nosso coração completamente, a nossa dedicação total. E eu queria então colocar o resumo de tudo aquilo que a gente está falando aqui, nesse instante, encerrando esse nosso tempo aqui. Para brilhar entre as crianças é preciso o quê? Em segundo lugar, são. Depois, obediência e amor a... Veja bem, amor a Jesus Cristo. Não é amor às crianças, não é amor ao trabalho, mas é amor a Jesus. Quem me ama, guardará os meus mandamentos. É interessante que a carta de Paulo aos Coríntios termina assim, se alguém não ama Jesus, seja anátema. Haviam vários erros ali, mas o principal problema é não amar a Jesus. Então eu queria nesta manhã, colocando um ponto final daquilo que estamos vendo, que você pudesse, diante de Deus, refletir e especialmente brilhar, sendo alguém que ame a Jesus de todo o coração. É Ele quem vai dizer para você, apacenta então os meus cordeirinhos. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Nós estamos vivendo um momento histórico de muita escuridão. Muita escuridão. E que eu e você possamos brilhar na escuridão deste momento histórico em que vivemos. E eu quero realmente desafiá-lo. Nós temos cantado aqui, brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Ó Pai e professores, brilhai, sendo pastores para a nova geração. Aqueles que ensinam o certo e o verdadeiro serão como luzeiros. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Crianças, sim, precisam de amor e de esperança, de terem confiança, de mestres que ensinem com graça e alegria e com sabedoria. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. As crianças, sim, precisam, no mundo tenebroso e muito perigoso, de mestres que ensinem quem é do mundo à luz, o Salvador Jesus. Mestres sábios, que têm visão, que têm ação, que têm senso de dever, que têm testemunho, que têm sabedoria, que têm obediência e que têm amor a Jesus. Se você nesta manhã quer ser este mestre sábio,
Eu queria que você ficasse de pé, quero orar com você. Orar com você. Talvez dizendo: Senhor, o meu amor é tão pequeno, mas eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Eu quero ser obediente. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu quero crescer na sabedoria da Tua palavra. Eu quero ser luz na minha casa, na minha cidade, no meu bairro. Dá-me a visão e a ação para chegar até os pequeninos. Ó Deus e Pai, o Senhor conhece cada um dos nossos corações aqui nesta hora. E o que significa estarmos de pé diante do Senhor. Senhor, vivemos numa escuridão tão grande, mas somos, como o Senhor mesmo nos determinou, luz do mundo. Queremos assumir esta identidade, como ser testemunhas fiéis do Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos dado esta visão de uma geração que está aí, que poderá ser uma geração rebelde, uma geração que vai confiar no Senhor. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria de sermos mestres que agem, que vão atrás da ovelhinha perdida, porque nós sabemos que não é da vontade Tua, ó Pai Celestial, que nenhum deles se perca. Dá-nos esse senso de dever, esta obediência, mas acima de tudo, ó Deus, nos perdoa, porque o nosso amor para com Jesus tem sido tão pequeno. Ó Deus, temos outros amores que estão ocupando o espaço que deveria ser apenas do Mestre Jesus. E nós queremos assim, colocando-nos de pé, dizendo: eu te amo, eu te amo. E queremos ouvir o Senhor a falar ao nosso coração: apacenta os meus cordeirinhos, que eu comprei com meu sangue lá na cruz. Apacenta os meus cordeirinhos. Ó Deus, ajuda-nos a sair daqui para brilhar entre as crianças. Nós te suplicamos e nos consagramos ao Senhor nesse sentido, unicamente para a glória e o louvor do Senhor. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Como ouro em sua mão